No Brasil, a cada hora, 503 mulheres são vítimas de algum tipo de agressão física. Em Rio Preto, no ano passado, foram 764 casos de lesão corporal. Uma média de 63 por mês, 2 por dia. O ponto de vista dessa semana fala sobre violência contra as mulheres. Para a delegada Dálice Ceron, a vítima não pode se calar. A denúncia é o único caminho para o rompimento do ciclo da violência. Para Maureen Cury, secretária da Mulher, a questão é complexa e vai além do empoderamento feminino. Precisamos trabalhar a masculinidade positiva. Para a vereadora Karina Caroline, é preciso romper o ciclo de agressão para se ter uma vida plena. A vida recomeça quando a violência acaba. Gente, já são 10 anos da Lei Maria da Penha, a gente fala, discute, essa lei é referência mundial, mas a violência contra a mulher continua em ritmo avançado. A gente vê nas capas das revistas, no reality show, nas manchetes do jornal. Doutora Dálice, qual que é a gênese dessa violência contra a mulher? O que motiva tanto crime contra a mulher? Olha, essa violência decorre de construções sociais que caracterizam o homem como a pessoa dominadora, agressiva, o provedor, né? Na época era o provedor do lar. Então, essas características que o homem tem que ser forte. E, por outro lado, a mulher tem que ser gentil, né? A cor rosa da mulher, ela tem que ser obediente. Então, isso gera desigualdades. E essas desigualdades geram violências. Eu acredito muito na questão da educação. Secretária Maureen, quem que é o agressor via de regra? Na maioria dos casos, qual que é o perfil desse agressor? O agressor geralmente é o companheiro íntimo da vítima, né? E, via de regra, é tudo isso que a Dálice comentou, essa construção de que o homem tem que ser valente e a mulher tem que ser submissa. Então, isso aí também no recesso do lar, da intimidade do casal, acaba acontecendo e, normalmente, o agressor é esse parceiro íntimo, né? Além desse parceiro íntimo, há outros casos, por exemplo, um pai... Sim. Ou o filho, tem outras relações de poder envolvidas aí? Tem, tanto é que a Lei Maria da Penha fala em violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é toda uma construção social, né, que nós temos que desconstruir e mostrar que tem direitos, homens e mulheres igualmente, né? Então, a igualdade de gênero paira sobre tudo isso. E essa igualdade só vai acontecer realmente depois desse trabalho de desconstrução de tudo o que foi aprendido. Uma coisa que a gente escuta nesse muito, sentido, vereadora, é que as mulheres falam, mas no começo meu marido era tão amoroso, ele era tão carinhoso, a gente se dava tão bem. Aonde que se perde, talvez, essa relação entre homem e mulher? E qual que é o resultado dessa violência? São anos de sofrimento calado, esse medo, qual que é o resultado disso? Eu vejo que começa no princípio, quando a mulher acredita-se que ela foi criada para servir. Então, essa construção já é dentro da mulher desde a infância. Existem separações. Meninas fazem isso, meninos podem fazer isso. E até nos comentários dentro da família, que a menina ela tem que ir para a cozinha, ela tem que aprender os afazeres domésticos. E quando uma mulher, na sua fase adulta, ainda que ela tenta sair desse pensamento, ela se vê refém dele na atuação do seu cotidiano. É onde começa a ter aquela repressão. Quando o marido ou o companheiro, ele espera essa obediência da sua companheira. Quando ela vai além disso, ela começa a ser... Tolhida, exatamente. Não pode, não é o correto. Não é o correto. E aí começa a ter as discussões. São os primeiros índices de violência. E aí... parece que começa a se aceitar isso, parece que isso é uma coisa normal, já está acostumada com isso, e é onde é a semente dessa futura agressão, que começa verbal, que ela pode se transformar em uma agressão física. Mesmo porque ele não quer escutar isso, porque ele quer ver o reflexo da mãe. Muitas vezes eles
pensam que a mulher tem que ter o reflexo Tem que da ser mãe. o espelho Isso. da criação que ele teve e da mãe que ele teve. Que ele teve. E não é isso. O lar não é a vai ser isso. continuidade, né? É a continuidade da família De onde ele veio. De onde ele veio. Agora, também outro fator que eu sinto assim é a criança, né? Quando o menino, se ele se desenvolve num ambiente violento, ele vai se tornar violento, porque essa foi a referência, né, de vida. E a menina, ela aprende, como você bem disse, a ver a violência como uma coisa normal. Então, essa submissão, essa obediência, sabe, ela vai atender a isso aí. Até que ela acorda e fala, não, eu não aceito é mais. Aí ela se normal. impõe, isso gera violência, né? Foi o que a Karina acabou de dizer. Uma coisa que eu vi num dos debates sobre esse tema, fazendo a pesquisa para esse programa, é que há muita pressão sobre o homem, de que o homem não chora. E esse menino vai guardando as emoções uma vida inteira e quando ele explode de uma forma muito violenta, porque ele não sabe lidar com as emoções. Realmente. Essa violência tem toda uma história familiar atrás, né? Isso aí a gente sabe. Nunca é um fato isolado ali, né, secretária? Não é um fato isolado e na secretaria, inclusive, nós temos as profissionais do CRAM, do Centro de Referência da Mulher, que trabalham em grupos de reflexão com essas mulheres vítimas de violência para que elas consigam desconstruir tudo aquilo isso que vem sendo posto ao longo desde quando a humanidade começou, né? Não dá para falar que isso é no Brasil, aqui ou lá, né? Isso aí é uma construção que vem desde a antiguidade. Secretária, quando a gente fala em tipos de violência, a gente lembra muito facilmente da violência física, mas tem muitas outras esferas e facetas. A psicológica, a patrimonial. Hoje, com essa novidade aí, quer dizer, novidade não, mas a gente tem uma violência nova, vamos dizer assim, que é a questão da pornografia da vingança. Então, é expor a mulher, às vezes, uma foto Uma foto nua. íntima, né? Uma foto de um casal, de um namorado, não é? Isso é mais comum do que a gente pensa? Eu acho que são manifestações novas, né? Mas que não deixam de reproduzir aquilo da história antiga que nós sabemos sobre a violência, né? Então, é uma sociedade patriarcal em que o homem é o chefe, o provedor. Então, é natural para essa sociedade admitir o bullying, por exemplo, com relação às mulheres em geral, às brincadeiras. Para que uma secretaria da mulher, né? Então, e tudo isso aí reflete aquilo que foi construído ao longo desses séculos todos, né? Agora, eu gostei dessa sua pergunta porque isso foi motivo de uma mudança na Lei Maria da Penha. Está sendo sancionado pelo presidente justamente pelo índice altíssimo da exposição da mulher que se agride, denigre e faz com que a mulher se sinta totalmente exposta para todo na mundo, sociedade, né? porque é a vida dela e vai entrar já na Lei Maria da Penha, que isso já foi incluso, já foi discutido pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, que também vai fazer outra tipificação. Vai ser uma outra tipificação de violência contra a mulher, que é a questão da vingança pornô. Sim, então, isso já vai ser enquadrado dentro da Lei Maria da Penha, mesmo porque a lei ela tem que se adequando à realidade da sociedade. Então, hoje em dia, a gente também não pode falar para a mulher, poxa, também ela se sujeitou a isso. É um elo de confiança que ela estabelece. De intimidade, de privacidade. Né? Que faz com que ela acredite, que ela se expõe. Só que no momento de desconstrução de relacionamento, o que era íntimo acontece. Vai para a internet. Nós temos casos de mulheres que tentaram até a morte, suicídio, pela exposição e pela... que denegriu a imagem dela diante da família, da sociedade, da cidade que mora. Nós temos visto casos assim. Então, isso também vai ser uma nova tipificação dentro da Lei Maria da Penha. Porque até então, né, encontra enquadramento na difamação. Sim, essa exposição. Exposição. Né? Agora, quando expõe a nudez, realmente é um enquadramento mais severo. Mas, de uma forma geral, né, quando se trata a mulher e não a adolescente, entraria na difamação. Cuja pena é leve, né? Doutora Dálice, uma outra situação que parece mínima, pequena, mas acontece muito, é o que eles chamam hoje em dia
de gaslighting, que é falar que a mulher está ficando louca. É loucura dela, isso aí você está doida, isso não acontece. De diminuir a mulher no sentido psicológico também, né? Como se ela estivesse inventando isso. Acontece muito isso. Acho que é o argumento mais antigo que a gente conhece. Né? Mais batido. Tem esse nome pomposo hoje em dia, mas existe há séculos. Né? Essa mulher está louca, né? Tá louca. É a reação, né? A reação da mulher é essa obediência, né? Então, quando ela se volta, pá, vem cá, você tá ficando louca. Quer dizer, você saiu do seu quadrado. Não tá o seu quadrado isso. é da obediência, é de fazer aquilo que eu quero, né? É fazer o que a minha mãe fazia. Né? Então, você tem que agir assim. A partir do momento que ela muda a atitude, então ele vê isso como realmente como loucura. Isso é uma violência emocional. Né? Porque tenta diminuir, né, a mulher, né, interiormente, né, sua honra aí subjetiva, e isso sensibiliza. Não só essa palavra, louca, Sim, né, mas que a palavra, o conceito é muito maior que isso, muito não maior é? que isso. Ô, Maurinho, essa é a violência mais difícil de detectar ou mais ou que psicológica. demora mais para a Demora mulher ir lá mais, e né? denunciar? Eu acho que para a mulher entender, muitas dessas mulheres são muito simples, não tem todo um preparo para ter essa compreensão rápida, né? Então, realmente, começa por aí, né? E ela procura até entender que é uma violência psicológica, que a violência psicológica tem que ser também denunciada, isso aí leva um pouco tempo. mais de tempo. Karina, uma coisa que a gente tem escutado muito das mulheres, agora que esse assunto está muito vivo, é que às vezes elas nem se dão conta que elas estão sendo assediadas ou que elas estão sendo violentadas. Né? Depois, agora que se está falando disso, elas falam, meu Deus, mas isso aqui acontece comigo, isso aqui não pode, né? Por que é isso? Por que demora tanto tempo, talvez, para cair essa ficha? Eu vejo que as campanhas de prevenção fazem todas as diferenças na vida daqueles que estão se movimentando entre elas. Porque, como nós dizemos, como é uma construção, a partir do momento que ela começa a se ver, e aquilo é apontado, olha, isso aqui é violência, você está sendo violentado, isso aqui não pode. Ela começa a ter ela cria um novo pensamento e também repudia, não aceita mais. Então, eu acho necessário e temos que avançar na questão da prevenção justamente por isso, para alertar, para desconstruir conceitos que a sociedade vem trazendo ao longo do tempo e faz com que essa mulher sinta-se aprisionada. Porque quando ela conhece a verdade, ela se liberta. Eu gosto dessa frase, conhece a verdade e ela vai te libertar. Mas então, a sociedade precisa disso. Né, colaborou para que isso ocorresse, para que ela assimilasse, entendeu? Essa condição de subordinação. O Código Civil de 1940 obrigava a mulher, e constava que ela era obrigada a servir o homem, o marido, sexualmente. Olha que coisa terrível. Quer dizer, foi modificado pelo Estatuto da Mulher Casada. Só que essa figura foi extirpada do Código, acho que em 2003, com a reforma do Código Civil. Continuava aquilo ali. Tinha, era obrigada. As leis entendeu? eram machistas. A maior falta de respeito, Porque, né? Ela não podia falar não, né? Hoje eu não estou boa. Hoje eu estou com dor de cabeça, a famosa dor de cabeça. Porque hoje eu acho que a não participação da mulher na política leva a tudo isso aí. Essas decisões são tomadas no Congresso, no Parlamento, pelos homens. Né? Então, é difícil. Nos últimos anos, nós temos só 10% de mulheres eleitas. Nós não conseguimos, nem com a lei de cotas, nós não conseguimos avançar. Nós estamos pensando o quê? Em avançar de outra forma, regular a forma como é dividido, por exemplo, o fundo partidário para as campanhas políticas. Agora, essas reformas vão acontecer agora, depois da Lava Jato, uma pessoa de coisa. O que vai vir por aí, né? Eu posso completar? Claro. Justamente nessa fala da Maureen, o que se vê isso? A mulher também ela é privada do direito de disputar justamente porque o lugar da mulher não é na política. Sim, então, isso está na mente da mulher. Então, algumas mulheres não se colocam para disputar eleições porque a sociedade impôs isso a ela e ela acreditou. Que não é Aí a área tem dela. algumas que não acreditam, que rejeita tal pensamento, que se coloca e vá para a urna, é onde começa a ter a diferença, começa a ter os embates dentro de plenárias, aonde fala, olha, não é bem por aí. Não pensamos nisso. Isso. Ou pensamos desse jeito, queremos desse jeito. Acho que é só nós olharmos, por exemplo, a Argentina tem mais ou menos 40% de mulheres no parlamento.
A Bolívia tem 50% de mulheres estão muito no mais parlamento. evoluídos nesse Então, sentido. esses avanços na América Latina, porque na América Latina, a Lei Maria da Penha, o Brasil foi o último país a ter uma lei como a Lei Maria da Penha, específica para a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, nós temos que avaliar o entorno e ver como nós podemos avançar mais, né? Eu acho que a participação da mulher na política é fundamental. Perfeito. Gente, a gente faz um intervalinho agora. Esse primeiro bloco foi ótimo, cheio de novidades, discussões. Aprendemos muito aqui nesse primeiro bloco e voltamos no segundo com muito mais discussão sobre esse assunto tão sério, a violência contra a mulher. Fique com a gente, não saia daí, a gente volta já já. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E voltamos com o ponto de vista, hoje discutindo a violência contra a mulher. No primeiro bloco, a gente falou da violência como uma forma geral. Doutora Dálice, aqui em Rio Preto, como é que nós estamos? Os dados, eu tenho aqui, em 2016 foram 764 casos de lesão corporal e 804 casos de ameaça. E 2017, como é que a gente está em termos de violência? Olha, a procura pela DDM é muito grande. Nós registramos aí cerca de 4.000 pessoas que lá comparecem, não especificamente para registro policial, mas também em busca de orientação. E são, acho que 190 medidas protetivas, pedidos de medidas protetivas. Isso então, só esse ano agora? Só esse ano. Então, a gente vê assim, que a mulher está bem consciente, sabe? Acreditamos na subnotificação, porque a violência está instalada nos lares, né? E muitas ainda resistem, né? Temendo o fim de um relacionamento, porque elas querem, na verdade, que o companheiro mude de comportamento. Nem sempre querem o processo, querem uma prisão. Então, eu acredito que a mulher... Até porque quando elas vão à delegacia, tem um histórico de violência, né? Então, elas nem sempre não é vão no primeiro episódio, vez, no primeiro episódio de violência. E a gente tem que lembrar que essa mulher gosta é uma família que está constituída, a maioria das vezes tem um filho com esse homem, não é uma relação tão simples, cirúrgica que a gente vê de fora, não é? Depende. Tem uma história de amor, né? Tem uma história de amor. Teve momentos bons, né, Maureen? E depende economicamente, muitas vezes, desse homem. E, Karine, e às vezes também acontece dessa mulher também ter medo do processo jurídico de perder o controle, que ela pode perder, um medo de perder uma guarda de um filho, talvez, ou desse marido começar a ser preso e não poder trabalhar mais e não poder sustentar essa família. Existe isso também, né? Existe isso, e é por isso que elas vão buscando informações, recebemos no gabinete também, para direcionar essas mulheres à secretaria, à DDM, porque elas precisam ser munidas de informação. Porque há casos que nós falamos, olha, tem que ir na delegacia. Tem que ir na delegacia, né? Precisa, porque foge do controle. Entendi. Porque está tendo muitas agressões. Eu vejo que a pior agressão é a psicológica. Porque a agressão física, ela vai até passar. A psicológica diminui a mulher.
e faz com que ela se sinta menor, faz com que ela se desconstrói como mulher também, é onde ela não tem força para buscar ajuda. Para nada, né? Para nada. Então, eu acho que esse índice de violência psicológica, eu tenho acompanhado ainda mais do que a física, porque a física, a família se revolta, coloca no carro, vamos na delegacia agora, vamos resolver, mas as psicológicas, elas são iniciais. Quando chega a agressão física, é porque a mulher está bem debilitada, ela está desconstruída. Então, eu vejo que o papel, né, de cada uma de nós, acima de qualquer coisa, é fazer com que essa orientação chegue devidamente a essas mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, para que ela se sinta segurança e possa saber aonde que ela vai encontrar a ajuda devida e como ela vai poder sair desse ciclo de violência. Que ela não está sozinha, né? Ela depende de pessoas. O encaminhamento, a partir da delegacia, vai parar, lógico, lá na Secretaria da Mulher, que tem 3 tipos, eu acho, de serviços que vão ajudar a melhorar a vida dessa mulher, a empoderar, né? Vamos ao termo. Então, nós temos, no primeiro momento, o acolhimento via o CRAM, no segundo momento, a casa-abrigo, no caso de agressão e risco de morte. Né? Porque a casa-abrigo não é... Nós gostaríamos de não ter a casa-abrigo, nós gostaríamos de parar na prevenção, enfim, né? Mas a casa-abrigo é para casos realmente de risco de morte iminente, né? Então, ela está lá e acolhe, após o acolhimento, a mulher é encaminhada e depois ela também é atendida pelas profissionais para que haja essa melhoria da condição dela enquanto mulher, de diminuir esse estágio dela de depressão, de fraqueza, de vulnerabilidade. E daí, enfim, nós continuamos o atendimento para empoderá-la, para dar autonomia. Secretária, nos primeiros 3 meses agora de 2017, a Secretaria fez 503 atendimentos. O ano todo passado foram por volta de 800. A gente não pode ver esse número apenas como um aumento de violência, não, é aumento de conscientização também? Ah, sim, eu acho que todo esse movimento é um aumento de conscientização. Sim. Hoje a mulher se informa, a imprensa, as mídias estão aí a toda mostrando tudo isso, né? Então a mulher hoje está mais informada a respeito. Então ela procura esse serviço. E o município tem que estar preparado para esse atendimento, cuja demanda aumenta dia a dia, né, Dálice? A partir dessa informação constante, a demanda vai aumentando muito. Doutora Dálice, em termos de violência, a gente fala muito das classes sociais mais pobres, mais precárias, mas isso também é um fenômeno que acontece na classe alta, também a violência contra a mulher. A senhora acha que quando é no universo dos ricos, ela é mais velada ainda ou não? O medo de perder um status, o medo de perder um relacionamento familiar, acontece muito? Não resta a menor dúvida, né? É a dificuldade da mulher em lidar com essa perda, não só, né, de status, mas do poder econômico, a condição financeira. Porque como que ela vai lidar com o filho, né, a escola particular? Nem sempre a pensão alimentar é suficiente para suprir a necessidade dos filhos. Então, ela tem uma grande dificuldade para lidar com isso. Agora, a classe mais humilde, obviamente, é mais provocada. E a mulher, as perdas são menores também. Às vezes resulta em ganho, né? Porque o que o marido ganha, ele deixa num boteco, ele gasta com drogas, né? Mas o que segura muito é aquela dependência emocional. Ela ama esse homem, então ela tem dificuldade de acabar com esse vínculo. Mas, com certeza, a violência é democrática. Ela está para todas as mulheres, classes sociais, ou universitárias, ou de ensino médio. Essa menor dúvida. Lógico que os serviços da secretaria são as mulheres que não têm a quem recorrer, as mais vulneráveis, as mais carentes. Né? Então, agora as outras de classe C, B e A podem procurar outros meios. Procura advogados, psiquiatras, psicólogos. Inclusive, eu trabalhei com uma mulher, né? Ela fez durante 3 anos terapia para chegar na delegacia e denunciar o agressor. Para ter a coragem de falar. E acabar com aquela relação doentia. Né? Eram médicos. Então a gente sente como sofrem.
sabe, olha a dificuldade para lidar com essa situação. Às vezes ela teve, no caso, de abrir mão de um filho para acabar com um conflito, né, que causava muito sofrimento. Tem outro dado aqui bastante significativo, que é do Mapa da Violência 2015, ele mostra que houve uma redução de 10% de mortes entre mulheres brancas, mas, por outro lado, aumentou-se 55% o caso de mortes entre mulheres negras. Elas são mais ainda vitimizadas com relação a essa violência. Não, eu acho que não dá para a gente trabalhar e refletir sobre violência sem pensar nesse recorte de gênero, de raça, etnia, geração, porque mulheres idosas também sofrem, né? Então, isso tudo aí tem que ser muito trabalhado. A mulher negra, até pela erotização que deram esse caráter erótico e sexualizado, ela tem, o índice de estupro entre as mulheres negras é muito alto em relação ao das mulheres brancas. A questão da nossa escravidão que se perpetua através de outras formas. Exato. Tanto é que no emprego doméstico nós temos 17,7% de mulheres negras, enquanto temos 10% de mulheres brancas. Então, tudo isso dá um caráter de submissão. Uma relação do servir, e parece que você pode fazer qualquer coisa com aquele corpo, nós temos que estar sempre estudando tudo isso nesses recortes todos, de gênero, de raça, de etnia, de geração, certo? As mulheres indígenas também têm suas peculiaridades, né, que têm que ser trabalhadas. Nós somos um país continental. Isso. Nós estamos falando de Rio Preto, mas essas políticas públicas têm que ser visibilizadas e implementadas no país inteiro. Eu gostaria de fazer uma participação nesse tema, porque recentemente eu estive em Salvador e o índice de violência lá, a mulher negra, porque lá em Salvador é 70% da população, é muito gravíssimo, justamente por questão da sociedade achar que os negros ou que as mulheres negras sempre têm que servir, porque foi construído isso desde a época das casas de engenho, né, onde a negra era a serviçal de tudo e dos homens. E isso faz com que as mulheres negras, desde quando criança, sofra violência e discriminação nas escolas e na sociedade, justamente por esse olhar de preconceito e também de exclusão. É visto como que a mulher negra, ela tem que ser como objeto. Então, essa desconstrução também tem que começar dentro das escolas. É uma cultura ainda muito forte, né? Nós estamos trabalhando na prevenção, com políticas de prevenção, em parceria, como nós estamos trabalhando no governo com a intersetorialidade dentro do governo, então a nossa parceria forte é com a educação. Sim. Já fizemos até com a COPEN aquele trabalho que documentário, foi feito, documentário, lá que foi apresentado no Cinépolis, né? Já temos essa parceria com a COPEN, um trabalho extraordinário da COPEN na questão da igualdade de gênero, né? E tentando introduzir, já fizemos lá atrás essas palestras em escolas, é verdade. Levando não só os serviços da Secretaria, mostrando, mas também a efetivação da Lei Maria da Penha aqui em Rio Preto. Analisando toda essa efetivação até onde nós fomos, eu acho que já avançamos até muito em relação a outros municípios, né? Mas... Também contribuindo aqui, em 2013 nós fizemos uma ação dentro das escolas e a gente foi surpreendido, Mauri, por crianças, que a gente ficou no ensino fundamental e a hora que nós fomos falar a questão da Lei Maria da Penha, uma criança levantou a mão e se posicionou e disse assim: "Ô tia, a minha mãe denunciou". Aí ele abaixou no meu ouvido e disse assim: "Meu pai está para voltar. O que nós fazemos agora?" Medo, né? A criança, ela já tem noção. A criança é a maior vítima. Elas já sabem pedir ajuda de formas diferentes. Por isso que a mãe, a família tem que prestar atenção na criança. Porque ela emite sinais. E esses sinais, ela, por questão de viver em violência, reflete na escola, no comportamento, na agressão da amiguinha. Então, a gente
tem que ver que a nossa sociedade tem que começar a ser polida dentro da própria escola. Lógico, esse debate tem que ser levado até para provocar tudo aquilo que nós já falamos de desconstrução. E dentro da escola ainda é o melhor local. Né? Com certeza. Doutora Alice, como é que ficam essas mulheres com relação à culpa? Elas ainda se sentem muito culpadas? Elas acreditam que elas motivaram essa agressão? Olha, eu sempre digo a respeito da culpa Eva. Aquela culpa que está lá no início da história. Ancestral. Isso, como ela é tão presente dentro dos lares. Forte, né? Até mesmo quando o homem erra, a culpa é da mulher. Culpa da mulher. E ela se sente culpada, realmente. Ela traz com ela essa culpa. Nossa, eu vou destruir uma relação, né, de anos. E meus filhos? Sem os pais, como eu quero, né? Às vezes aquilo que eu não tive, eu não fui criada pelo pai, eu quero proporcionar isso para meus filhos. Então, toda a conduta, toda a iniciativa dela, realmente, né, no sentido de denunciar, volta, né? Tem um reflexo muito ruim de culpa. E toda essa relação dessa mulher dentro desses modos de atendimento público faz toda a diferença também. Por exemplo, às vezes ela chega num médico, ou numa médica também, que pergunta para ela, mas o que você fez para ele te bater, minha filha? Isso aí é o que eles chamam da rota crítica, né? Que é o que determina se a mulher vai à frente ou não com essa denúncia, né? Você escutar isso, mas o que você fez, né, para ele te bater? Ela é revitimizada, né? Isso revitimiza. Porque realmente é aquela história da culpa, né? Epa, agora deixa eu refletir. Onde eu errei? Já estou fragilizada, eu já estou com culpa, e aí vem mais um, e de novo mais uma dosinha de culpa ali. É onde nós temos que insistir na formação do pessoal que faz o acolhimento, em qualquer um dos locais, na secretaria, na delegacia. Esse acolhimento é fundamental. Por isso que tem que ter profissionais preparadas para esse tipo de acolhimento. Que tenha uma empatia, não é? Que haja essa empatia e o fluxo vai correndo melhor, né? Com essa facilidade. Ô Karine, essa importância também de ter mulher nesse ciclo todo, então de eu ter a mulher médica, de eu ter a mulher na delegacia, em todas essas esferas que vão atender a vítima? Faz toda a diferença, porque a sensibilidade da mulher faz com que ela veja situações diferentes. Então, eu vejo assim, a mulher, ela tem que estar inserida em todos os níveis, em todas as categorias, em todas as profissões, justamente para contrapor as ideias e fazer o seguinte, olha, o que você está pensando é errado por esse motivo, quer dizer, nós apontarmos e não sermos acusadas. Exato. Não é verdade? Então, essa construção, essa identidade feminina, ela tem que ser aguçada, tem que ser explorada, sim, e nós temos que ser ouvidas. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo agora. Não saia daí, a gente volta no terceiro bloco com muito mais discussão sobre violência contra a mulher. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Por que acompanhar os bebês expostos ao Zika até os 3 anos? A nossa preocupação e a nossa orientação é o seguinte, é não perder nenhuma criança. O objetivo maior é esse, é a gente acompanhar exatamente porque como a gente não conhece como a doença vai evoluir, né? Então, assim, é o primeiro ano, né? As crianças que nasceram no dia 11 de novembro, elas estão fazendo 1 ano, né, agora. Então, a gente precisa ter conhecimento se aquelas situações que ela nasceu, aqueles problemas, né, vão evoluir, vão regredir, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com um problema, como a lesão ocular, como que essa lesão vai dar sequência a partir do momento em que aquela criança vai crescendo também. Como é que isso vai no próprio organismo da criança, seja um problema auditivo, né? A não ser que nasça com uma situação muito grave já, né? Mas assim, problemas que você com
com óculos você vai diminuindo, né? Então você vai acompanhando isso ao longo do período de desenvolvimento daquela criança. E de volta com o Ponto de Vista, hoje discutindo a violência contra a mulher. A gente discute bastante essa questão da violência, mas e quando é chamado a ação, como proceder? Doutora Dálice, aquele ditado antigo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é isso mesmo ou pode se meter, pode denunciar? Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse jargão. Tem que interferir mesmo, porque isso pode significar uma vida. Olha, esses dias nós atendemos, né, a morte de uma adolescente de 17 anos, a socos e chutes. Meu Deus, se alguém tivesse acionado a polícia, divertido esse agressor, será que teria chegado a isso, esse fim? Então tem que se envolver, tem que denunciar, porque todas as denúncias são checadas, sabe? Chamar a polícia militar. Tem que se envolver, sim, acho que tem que ter essa participação, né, social. Doutora, às vezes as pessoas têm medo, achando que vão se envolver demais com aquele caso, que vão se tornar testemunhas desse caso. E como é que funciona efetivamente? Eu preciso depois lá fazer parte desse processo, como denunciante ou não necessariamente? É muito importante a presença da testemunha, porque nós lidamos com grande dificuldade. E nós podemos proteger essa testemunha. Né? Obviamente ela tem que nos lembrar. Eu não gostaria de aparecer, de ter a minha identidade, né, exposta. Então, essa identidade ficará num envelope em separado e apenas o depoimento. Porque é muito importante, as pessoas não querem se envolver por medo da violência mudar de foco, né? Contra a mulher, passa contra a vizinha, né? Sim. Então, a gente até, né, faz questão de estar dizendo isso, fortalecendo essa obrigação moral que as pessoas têm de depor, mas de forma protegida. Secretária, Rio Preto é pioneira, é referência na questão da mulher, de uma Secretaria da Mulher. Explica para a gente essa questão. Bem, acho que nós começamos em 2005, há 11 anos atrás, então já temos uma boa caminhada, né? E a Secretaria foi a primeira no estado e pioneira no país também. Hoje nós temos, acho que em Ribeirão, tem em Sorocaba, São Paulo. De secretaria. Com status de secretaria. Por quê? Qual é a diferença? Uma coordenadoria não tem orçamento, previsão orçamentária, um departamento não tem, um núcleo não tem. Isso não funciona. Nós precisamos de recursos para implementar essas ações, essas políticas de governo, políticas públicas, que são políticas de Estado, porque nós estamos nos remetendo ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. É um plano nacional, entendeu? E ao Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, é um trabalho que tem que se destravar e caminhar. No entanto, nós estamos caminhando muito devagar, porque em 11 anos, acho que nós temos 4 ou 5 com status de secretaria, né? Mas eu acho que o trabalho continua. Em Rio Preto também nós somos pioneiros, até porque trabalhamos com a educação, com cartilhas na época para a educação, com formação dos funcionários, dos servidores da prefeitura, da polícia militar, fizemos cursos e sempre discutindo gênero e raça. Não dá para se separar isso, até porque preconceito, discriminação, violência vem de tudo isso. Tudo relacionado. Bullying, né? Preconceito, discriminação, etc., violência. Então, tudo isso aí tem que ser debatido sempre em conjunto, né? Karina, já temos DDM, temos secretaria. O que está faltando para Rio Preto ser ainda melhor mais referência quando a gente fala em proteção à mulher? Para fechar esses serviços que Rio Preto já tem, nós precisamos do anexo para fazer com que os processos que vêm através da Secretaria da Mulher, que chega na DDM, possa ter a conclusão. Isso vai vir com o anexo. Que é um anexo que cuida só das questões da mulher. Da violência contra ele está ligado familiar. Está ligado a uma vara criminal, né? Uma vara criminal. E que é a proposta do governo Edinho e o AB, né? Está no programa de governo. É assim, a mulher, agora, como que é feito esses processos? Rio Preto, vamos ver, 4 varas. Então, ela tem os processos. Ela vai na DDM, denuncia 1, 2, 3, vira processo, né, Dálice? Vai virando processo.
Só que esses processos, eles vão distribuídos. Vai na primeira vara. Esse é de uma única vítima. Vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Entendi. Isso torna dificuldade no julgamento. Por quê? Ora está com um juiz, ora está com o outro. Que não conhece o histórico daquela vítima. Não vai tendo o histórico, né, dessa vítima. Porque quando está na mão de um único juiz, 4 processos, o julgamento e a aplicação da lei é diferenciada. É mais severa, né? Com certeza. Não é verdade, doutora Darcy? Com certeza. Então, o Rio Preto, com esse avanço de mulheres buscando ajuda, vamos colocar nesse sentido, a violência ela está instalada sim, mas com o avanço dessa procura de ajuda, o serviço tem que se fechar. Então, o nosso prefeito, Edinho Araújo, fez propostas interessantes às mulheres na época de campanha, faz parte do plano de governo, mas agora está na hora de ser executado. Exatamente. Eu vejo, Mauri, que hoje, pelo índice de procura de serviço à secretaria, precisa também ter um aumento no orçamento, tem que ser melhorado o orçamento, porque ali nós estamos discutindo várias coisas. Nós discutimos ali raça, etnia, mulher, deficiência. São todas políticas que requer muito recurso para fazer as ações, para pôr em eficácia o serviço. Não é só de fala, tem que ter a continuidade de serviço. E isso tem que ser aumentado, prefeito. Nós temos que aumentar o nosso núcleo de atendimento a essas mulheres vítimas de violência. E a conclusão de todo esse serviço vai vir com um anexo. Eu acho que nós temos que olhar para essas políticas públicas, né, de gênero, raça e pessoas com deficiência, com o olhar de que é um serviço especializado, especial. Não é uma política que vai gerar um número, um coletivo tão grande quanto as outras que estão na assistência social, que são políticas de atenção básica. Lá nós temos políticas de média e alta complexidade. E elas têm que ser desenvolvidas por profissionais preparados para isso. Isso é mais caro, isso custa. Então, só para reflexão. E já que a gente comentou aqui sobre o anexo da violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente foi ouvir uma advogada sobre esse assunto. Confira. Não será somente a estrutura que a gente já conhece do judiciário de uma vara criminal comum, que é o juiz, o escrevente e o cartório. Ele conta também com demais profissionais que têm capacidade técnica para auxiliar essas pessoas, o agressor e também a vítima. A vara de violência especializada contra a mulher, ela vai cuidar exclusivamente de casos que abordem essa questão. Então, é um olhar diferenciado. Ela aborda não somente a punição do agressor, mas ela também traz medidas pedagógicas para que esse agressor ele tenha um acompanhamento psicológico. Para que seja instalado a vara, o anexo, na nossa comarca é necessário uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal. Por quê? Porque é necessário que a Prefeitura ceda alguns profissionais, inclusive já existe um decreto que determina, que possibilita, viabiliza que seja feito esse convênio entre Prefeitura e Tribunal de Justiça. Entre as questões julgadas pelas varas criminais hoje e que futuramente poderão ser julgadas pelo anexo, está a questão das medidas protetivas. Doutora Darcy, quais são os critérios para pedir uma medida protetiva? Quais são essas medidas? Como que as mulheres são protegidas por elas? Como funciona? Nós priorizamos esse atendimento. Quando a mulher chega na delegacia e fala, eu quero medida protetiva, então nós priorizamos. Tem a funcionária que vai ouvi-la imediatamente, além de fazer a ocorrência policial, o RDO que nós chamamos, nós vamos ouvi-la. Se for o caso de ameaça, ela oferece a representação e nós formulamos um requerimento onde ela vai adequar, a sua situação. Se o agressor reside com ela, ela vai pedir o afastamento do lar, vai pedir que ele não se aproxime dela, que não frequente o local onde ela trabalha, porventura um supermercado, uma farmácia, um salão de beleza, e que também não mantenha nenhum contato, pela rede social, outra, não importa, cartas. Então, essas são as medidas mais solicitadas.
E nós temos 48 horas para encaminhar para o fórum. Obviamente que a gente procura encaminhar o mais rápido possível. E também os juízes e promotores têm 48 horas para conceder ou não, ou indeferir esse pedido. E também eles têm dado uma resposta imediata, né, determinando ao oficial de justiça que notifique esse agressor dessas proibições. Obviamente, se quebradas, aí a situação ensejadora de pedido de prisão preventiva. É uma inovação da lei também, né, além das medidas protetivas, também autoriza o delegado a pedir a prisão quando essas medidas não são eficazes, né? Então, tem funcionado muito bem, como nós bem dissemos aí, são 190 pedidos de medida protetiva desse ano. Secretária Mauri, e o agressor? A gente falou muito das agredidas. Existe algo aqui no município de orientação para que se rompa isso também? Sim. Existe algum trabalho com os agressores? Nós temos uma equipe de profissionais num programa que é o CRAF, né? Centro de Referência e Assistência à Família, que atende o agressor e os familiares. E há sempre essa tentativa, né, de, além de acolher, de ouvir, de orientar, né? E são poucos realmente os que vão. Ano passado, que participam do programa o ano inteiro. No mais, tem que ser feita uma busca ativa, né? E os encaminhamentos da delegacia, tudo, que são respeitados, mas ali não é ele não é obrigado a ir, a não ser que haja, ele é um voluntário. Então, aí nós tivemos ano passado pouco mais de 100 atendidos, né? Perfeito. Gente, a gente já está aqui no finzinho do programa, a gente vai ficar com as orientações gerais. Vereadora, se algum munícipe tem uma demanda específica, ele pode procurar a bancada feminina aqui da Câmara para trazer essa demanda? Como é que funciona? Nós estamos aqui atendendo todo o público, a todas as pessoas que precisam de esclarecimentos. De repente, essa mulher, esse munícipe, tem dificuldade de chegar na Secretaria da Mulher ou não tem conhecimento do endereço da DDM. Quando ele chega no nosso gabinete, ele é orientado e é devidamente conduzido ao serviço que ele está precisando receber. Então, nosso gabinete está à disposição. A gente está aqui na Câmara Municipal, Rua Silva Jardim, número 3357. O meu gabinete é o número 10, mas nós temos também mais duas mulheres vereadoras eleitas, que é a Cláudia e também a Márcia, que também estão com seus gabinetes à disposição, que também fazem parte da Procuradoria da Mulher. É uma ação que é feita aqui na Câmara Municipal, que tem a participação de outras entidades, justamente para estar discutindo a melhor política, as melhores condições para dar para você, mulher riopretense, e assim contribuir também com os serviços da Secretaria da Mulher, com a DDM, que eu também tenho o prazer de sempre estar junto com a Dalis, ter informação. Também tenho um tratamento direto com a Mauri, porque se nós nos propomos a fazer o melhor para a nossa sociedade, a gente tem que também estar cheia de informações para que a gente possa transmitir aquilo que é o correto e aquilo que a nossa sociedade vai ter resultado. Perfeito. Secretária, quem precisar procurar a secretaria pode ligar ou pode comparecer pessoalmente? Como que é esse atendimento lá? Olha, lá também, além da busca ativa, nós temos os encaminhamentos feitos através da delegacia e as pessoas que espontaneamente vão até lá, né? E também nós encaminhamos serviços de acordo com as necessidades, ou para o CRAF, que é o atendimento ao familiar agressor, ou já encaminhamos para o CRAN, que faz o encaminhamento para casa-abrigo, ou não, apenas ao atendimento comum lá de grupos de reflexão, e para que essa mulher fique mais fortalecida, forte, se fortaleça nas suas decisões, né? Perfeito. Doutora Dalis, quem quiser procurar a DDM, também pode ser por telefone ou tem que ser pessoalmente? Como é que funciona esse primeiro atendimento? Olha, a gente pede que vá, que eu faça pessoalmente. Porque às vezes a pessoa chega e ela não vê assim saída para o seu problema. E aí a gente começa, né? Troca ideia, a gente vai abrindo janelas, né? E a gente vê o que é melhor. O que é melhor. Porque essa questão da violência é muito complexa. É muito complexa e não é matemática, né? Eu sempre digo. Então a gente peça que o faça. Agora a pessoa acha assim, vou na DDM, sou obrigada a fazer um registro policial. Não,
necessariamente. Pode buscar orientação naquele momento. Isso mesmo, busca orientação. E aí nós vamos ver o que vai ser melhor, fazer um registro, né? Enfim, encaminhar para a secretaria. A gente vai trocar ideia. É isso aí, o ponto de vista de hoje fica por aqui, deixando um recado, se você é vítima de agressão ou testemunha alguma agressão, faça a denúncia, denuncie. É isso mesmo, e se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. E a gente volta semana que vem com outro assunto de interesse para você. Tchau! Tchau!